núcleo de um planeta que não se formou. Então ele é um asteroide muito metálico. E aí o pessoal fala que se você conseguisse, né? Explorar ele. Né? Então, ele é um recurso natural. E aí vamos supor que ele... Imagina a quantidade de ouro que ele tem ali. A quantidade de riqueza que existe naquilo. Sim. 700 quinquilhões é um número assim absurdo. A gente não consegue nem imaginar o que é esse dinheiro. E qual é a rota para eu chegar nesse asteroide? Qual é a linha de comunicação? O espaço. Então, a geopolítica ela vai moldando... E óbvio que aí você precisa de uma tecnologia. Uma tecnologia nova que te permite acessar esse lugar. Quando a gente olha para as rotas de navegação... Elas mudaram uma vez que a gente criou um motor a propulsão. A vapor. Senão você tinha que ser navegando pelo vento. Hoje, quando a gente tenta transpor isso para o espaço, você precisa levar em consideração o espaço-tempo do que o Einstein falou, que a gente pode traduzir nos poços gravitacionais. E esse é o elemento que vai ditar a característica daquele espaço, em vez da gente pensar... a não ser que a gente tenha uma propulsão muito mais potente. Aí os americanos, por exemplo, os militares americanos ficam falando em propulsão nuclear. Sim, já estão com a DARPA lá estudando para fazer isso. Mas aí também, isso aí o que muda muito também é os políticos, eles acabam influenciando muito, né? Porque a gente pegar a história recente dos Estados Unidos, o Obama, por exemplo, ele foi um presidente que o lance dele era esse aí, mineração de asteroides. Isso, tanto que ele passou a lei. Esse era o foco do negócio dele. Isso. Quando mudou pro Trump, né, que veio depois dele, o Trump falou, cara, esquece a porcaria de asteroide. Vamos ficar na Lua. Então esse negócio vai mudando, né? Então uma hora foca num negócio, outra hora foca no outro. E isso... Porque eles fazem leituras, e aí a gente tem um problema, né? Quando a gente fala da geopolítica, então a gente tem que levar em consideração a geografia, que é imutável. Aí como que o ser humano interage com a geografia que vira geopolítica. E aí dentro da geopolítica a gente tem essas duas variáveis, as linhas de comunicação e os centros de recurso. E aí você tem a geoestratégia. Sim. A geoestratégia qual é o cenário que eu estou lendo da geopolítica e onde eu vou direcionar os meus recursos e os meus esforços de acordo com o que eu entendo que está acontecendo. E aí cada líder vai fazer a sua leitura. Exatamente. E óbvio que as nações... A gente consegue influenciar pouco a geopolítica, a não ser que tenham grandes descobertas tecnológicas que mudem essas coisas todas. E não está na mão de um país mudar se nós vamos começar a usar o lítio ao invés do urânio, ao invés do petróleo, ao invés da baleia. Isso é uma coisa que acontece que não tem controle, não é uma pessoa que tem o controle. Então, uma nação ela pode se dar muito mal se dependendo da decisão. Isso. Se ela ler errado a geopolítica, ou melhor, se a geoestratégia dela for errada. E tem vários exemplos na história. O Brasil, né, cara? Deu errado, está dando errado o tempo todo. A gente não quer nem saber do espaço, no caso aí, né? Não quer nem saber desse Global Common. Não quer nem saber, né, cara? Isso pra mim é um negócio terrível. Você acha que é terrível? Eu acho que é terrível. Eu não sei se você pode falar. Não, mas pra mim é terrível. É óbvio que é terrível, né? Assim, mas é que... Bom, porque a gente tem tantos problemas, né? Em tantas as áreas. São decisões erradas e sempre decisões tempo inteiro, erradas, né? Isso aí é um negócio muito complicado. Mas voltando ali, então, o Obama, o lance dele era o asteroide. E aí ele teve lá, não, nós vamos capturar um asteroide, vamos trazer. Teve vários modelos até, um que era uma rede, outro que era um negócio. Eu lembro até hoje de uma apresentação que ele fez, que ele colocou uns astronautinha no asteroide. Legal pra caramba. Aí veio o Trump e mudou pra Lua. Porque a Lua, nesse lance de recurso que você estava falando, ela é muito importante, muito cara. Importante. Muito mesmo. Muito importante. Ainda mais porque, depois eu quero saber a sua opinião, vamos terminar o negócio da astropolítica, por causa da fusão nuclear. Porque a Lua tem um elemento que a gente não tem aqui na Terra, e ele seria o responsável por fazer a fusão deslanchar, que é o hélio 3. E quem que tem o mapa de hélio 3 da Lua? A China. Porque ela mandou uma sonda lá para mapear o hélio 3. E ela sabe exatamente aonde que está, entendeu? Fora a água, né? Isso, que agora a Índia está lá procurando... A Índia pousou lá no lugar onde tem a água. Onde tem água. E a água, ela tem essa questão nuclear e tem a questão
de você ter uma base permanente. Uma base boa lá, exatamente. Se não tem água, e a água pode ser usada para combustível, enfim, para outras coisas. E para essa mineração e para você conseguir ter uma base permanente ali. Mas, voltando então para o nosso... Eu te respondi, não, que você me... Isso, não, respondeu, certo. Isso aí mesmo. Então, vai mudando, né? O político muda a estratégia dele. Se ele tomar a estratégia errada, essa questão da fusão nuclear, que os americanos estão avançando, né? Então, tivemos duas situações em tempos diferentes, agora mais uma de novo, outro teste que deu certo de novo. Só que é diferente, né, deles do que a dos outros. Sim. Que a deles é atirando aquele laser no negocinho. Isso. E os outros são os reatorzão, os tokamak da vida, aquelas coisas lá. Agora, uma outra, assim, nesse campo da energia, um outro tema que faz toda a diferença e que, óbvio, você também deve estar atento é a energia solar espacial. Sim. Que, assim, dentro da geopolítica, existem geopolíticos, e não são astropolíticos, que entendem que o século XXI será o século americano ainda por causa do domínio dessa fonte de energia, que é a energia solar espacial. Ah, sim. E os Estados Unidos estão bem avançados, né? Estão fazendo testes, e alguns testes bem-sucedidos, não conseguiram transmitir ainda em longas distâncias, por micro-ondas, a energia coletada solar fora da Terra, que, assim, o seu público todos já devem saber disso daí, mas... Uhum. Não, legal, um negócio legal demais. Que a ideia é que lá, pô, não tem nuvem, não tem dia e noite, a energia solar está lá o tempo inteiro. Tem um estudo que eu vi que se você fizer uma faixa de 1 quilômetro na órbita geoestacionária, encher de painéis solares de 1 quilômetro de largura, você consegue gerar energia em um ano suficiente ou equivalente toda a energia que nós temos na Terra de petróleo desde da primeira descoberta até a gente esgotar. Então, assim, o desafio é como transmitir essa energia. Captar lá, o pessoal sabe, né? O problema é trazer ela para cá. Né? Esse que é o grande desafio que o pessoal está trabalhando hoje. E você acha que vai ter e tem problemas para a saúde? Cara, para a saúde eu não sei, né? O problema é entupir a órbita aí de coisa. Isso pode criar algum problema, né? Já vi pessoal... Porque ele cria tipo uma... Para quem não sabe, existe um negócio lá chamado esfera de Dyson, né? Que era a ideia de colocar vários dessas coisas em volta do Sol. E aí transportar isso. Aí eles querem fazer isso em volta na órbita já estacionária. Agora, isso pode causar um problema, né? Porque a órbita já estacionária também ela é cheia de coisa já. E com problema. E ela é escassa, né? Exatamente. Então, mas é uma solução. Como para mim, o grande problema geopolítico do mundo é a energia, entendeu? Esse é um problemaço. Chega uma hora que os caras vão fazer. Isso aí não tem como. Já tem a tecnologia, né? Então, nesse cenário astropolítico aí, como que você acha que tá aí as divisões? A Rússia, ela caiu muito, né, cara? Caiu muito. A Rússia caiu muito, né? Ela... Assim, né? Ela está envolvida em muitas frentes da Terra e, tipo, isso abalou ela. E ela, assim, as atitudes dela aqui, políticas, estão afetando o espaço dela. Então, por exemplo, você tem o lançador russo. Depois da anexação da Crimeia e na guerra da Ucrânia, as sanções econômicas perdeu todos os negócios. Não está lançando mais nada. A OneWeb, né? O OneWeb também. O que fez com a OneWeb foi um negócio ridículo. Tipo, a OneWeb pediu concordata, né? Falência por causa, em parte, desse prejuízo todo que ela teve com o que aconteceu ali. Para quem não sabe, o foguete, o Soyuz, estava pronto com os satélites em cima. Isso. E o Putin falou, não vamos lançar, cara. Não tem papo. E pegaram. E capturaram pegar pra eles, né? Os satélites e tudo. Pegar e prejuízo de 300 milhões por aí. Negócio assim. Foi um absurdo. Tanto que o cara que era da Roscosmos, o Rogozin, né? É tudo assim, né? É o Prigozhin que morreu agora, é o Rogozin. Ele foi mandado embora da Roscosmos. E é engraçado, cara, que nesse negócio da guerra da Ucrânia, até hoje eu não entendi por que aquele cara, ele falava uns absurdos que ele falava, cara. Porque você chegou a acompanhar isso? Algumas das falas, sim. Porque era assim, o Putin, tudo bem. Todo mundo sabe que o Putin é aquele jeitão dele. Mas ele falava... O cara não, ele ia na televisão, cara.
Ele participou de um podcast. Eu assisti um podcast russo, cara, de mais de 3 horas com o presidente da Roscosmos. Cara, as coisas que ele falava, você falava, cara, não é possível que esse cara tá falando isso, cara. E muita coisa de muita sanção, principalmente no setor espacial, foi por conta da sala dele. Ele falava, uma das coisas que ele falou, é bom os caras prestarem atenção, porque o motor da estação espacial, que manobra ela, são os foguetes russos. Então vocês não brincam com a gente não, que eu mando desligar. E aí onde que vai cair? Vocês já viram o tamanho dos Estados Unidos?